Ainda em pé, meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Bem-vindos novamente aqueles que chegaram um pouco depois. Que a graça e paz do Senhor estejam com todos nós neste domingo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Diz assim o texto: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é consolo, é verdade, é vida, é poder. Nesta hora, quando meditaremos na Tua palavra, eu te suplico, abra os nossos corações em entendimento. Dá-nos a percepção necessária para que sejamos consolados, transformados, desafiados nesta manhã. E que a Tua palavra caia em terreno de fertilidade absoluta. Para que assim sendo, Senhor, possamos sair daqui renovados a prosseguir na caminhada, juntamente com Deus que nunca nos desampara. Assim oramos e entregamos também esse tempo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem-vos assentar, meus irmãos. Neste domingo nós nos unimos com mais de 9.000 igrejas espalhadas pelo Brasil para celebrar o Domingo da Igreja Perseguida neste ano. O tema escolhido para este ano e o país é Índia, perseguidos, mas não abandonados, baseados neste trecho da Epístola de Paulo que lemos. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Talvez para você e para mim isso não faça muito sentido. Talvez para a sua experiência cristã, para a sua realidade, para os seus desejos, para aquilo que você já viveu, talvez isso seja mais um tale, uma história, uma lenda, uma fábula, um conto missionário de alguém que passa por essas aflições e por esta realidade. Porque desfrutamos no Brasil de liberdade e liberdade absoluta. Quando eu escuto pessoas falando no Brasil que nós somos perseguidos, eu tenho mais vontade de chorar do que rir. Porque quando comparamos a liberdade que temos aqui com dramas vividos em outros lugares, nós percebemos que o que vivemos aqui não deveria fazer nem cócegas para um cristão realmente cristão. Menos evangélico, mais cristão. Por que então a Índia? A Índia, com uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, está agora na lista de perseguidos do planeta, lista que é fruto da pesquisa da missão Portas Abertas, em 11º colocado nesta lista. Nos últimos anos, a intensidade da perseguição, da discriminação contra cristãos, que são representados na estatística do governo como cerca de 2% da população, o que resulta nos dados do governo em 24 milhões de cristãos. Para a missão Portas Abertas, para os cristãos em ação, conhecedores da realidade local, este número chega a mais de 60 milhões de cristãos, um número em crescimento. Quando nós falamos de cristãos dentro de um cenário de perseguição, um ponto tem que ser esclarecido. Este número não representa somente protestantes como eu e você, batistas da convenção. Este número, graças a Deus, representa todas as expressões que seguem a cruz, o Cristo da sua cruz e a cruz do seu Cristo. Estes, então, somam este número.
Então, todas as vezes que você vir estatística, ou ouvir alguém falando sobre isso, não se esqueça desse detalhe. Em Alepo, por exemplo, na Síria, existia uma estatística oficial de 400 mil cristãos antes de todo o drama promovido pelo Estado Islâmico nos últimos anos. Esse número hoje foi reduzido por causa de todo o drama das fugas e de tudo que houve lá a 60 mil. Você imagina, são 340 mil pessoas que tiveram que sair da sua casa, da sua região. Então, falar de cristãos na Ásia, no Oriente Médio, no mundo perseguido, é sempre falar de todo o conjunto daqueles que seguem a Cristo, independente da sua filiação religiosa. Agora, para você ter uma ideia do avanço e do crescimento da perseguição na Índia, a última pesquisa que foi feita entre novembro de 2016 e outubro de 2017, a constatação é a seguinte: 34 igrejas foram atacadas e destruídas. Mais de 600 cristãos foram presos injustamente. E claro que nesses casos é dado um outro nome para o crime, muito mais do que simplesmente aquele ou aquela estavam evangelizando. É sempre forjado formas de incriminar cristãos, mas o número já ultrapassa 600, só neste período. Quase 24 mil cristãos foram agredidos fisicamente, simplesmente por ser cristão. Aí você se pergunta, como isso acontece? Geralmente no caminho à igreja, ou geralmente num caminho a uma reunião. Então, começar um domingo, começar uma ida à casa de Deus, enfrentando a possibilidade de uma agressão física, é tudo que qualquer ser humano não consegue imaginar, suportar ou conviver. Mais de 300 cristãos já foram forçados a deixar e fugir das suas casas, só neste ano. E pelo menos 8 cristãos foram martirizados, morreram por causa da sua fé. Para você ter uma ideia como o cristianismo chegou lá, parte da tradição cristã atesta a Tomé, a chegada e a entrega do evangelho no solo indiano. O Tomé que duvidou de Jesus, o Tomé que quis colocar as mãos para saber se o furo lá estava. Segundo parte da tradição eclesiástica, Tomé foi para lá, foi para a Índia, levou o evangelho para aquele lugar, onde ele também foi martirizado. Até hoje existem grandes discussões nos círculos eruditos da teologia. A arqueologia parece estar provando de alguma forma que o que falamos a respeito de Tomé parece ser verdade. Continua-se a briga, então a investigação continua, mas tudo que veio até hoje parece comprovar que ele sim chegou até aquelas terras. Agora, além desta tradição que pega só uma fatia muito pequena da sociedade, nós estamos falando de 80%, mais de 800 milhões de pessoas devotas ao hinduísmo. E a ideia é que quando você nasce, então lá, este é o teu primeiro rótulo. E este hinduísmo relacionado com o desejo de nacionalização cada vez mais forte da crença, faz com que grupos extremistas se levantam. E quando se levanta um grupo extremista associando Estado e religião, isso se torna uma grande briga contra qualquer outro credo. E por causa disso, por exemplo, nas zonas rurais, fora ali dos pontos turísticos, onde pessoas vão para lá para ter um momento de contato com uma espiritualidade dos chamados sábios, cristãos estão enfrentando violências, estão enfrentando isolamentos, estão sofrendo ataques frequentes, e tudo isso fora do olhar da mídia. Porque pela lei o país, o Estado é hindu, mas é laico. E a categorização de cada indivíduo que já nasce dentro de um sistema de castas, que representam um status. Então, a casta A representa um status social, a classe B um outro status social. Ficou muito conhecido aqui no Brasil, na época da novela Caminho das Índias. Se você assistiu, não precisa dar um amém, mas foi uma novela muito famosa.
E ela falava disso, falava dos dramas, por exemplo, da casta, os Dalits, que são chamados os renegados, removidos da sociedade, que influenciam e que ganham o rótulo de intocáveis, gente que não pode ser tocada literalmente. E ficou muito popular no Brasil isso, pessoas até brincavam um com o outro, chamando de Dalits, como se fosse tema de brincadeira, um absurdo de alguém ser colocado e rotulado na sociedade como alguém intocável, alguém que ninguém deva chegar perto. Mas por que estou mencionando isso? Porque cristãos não entram nem nessa categoria lá hoje. Cristãos não estão nem dentro desse processo, eles são quase como sem casta. Porque ele está, na prática, renegando toda a conduta, toda a ideia de muitos deuses. Dos muitos deuses que há quem diga que vão ser somente muitos, outros vão dizer que são 33, outros vão dizer que são 33 milhões, outros vão dizer que são 330 milhões, e a discussão da sua organização religiosa é tremendamente complicada, mas que você pode ter com certeza é que são muitos e muitos deuses. E quando chega alguém, então, que diz, não, o meu Deus é único, o meu Senhor é único, e eu não estou aberto mais para tudo isso, é claro que ele tem que se sentir um completo renegado. Então, homens, mulheres, crianças, cristãs, menosprezados, caluniados e colocados para viver toda esta pressão, mesmo com a Constituição garantindo uma suposta liberdade. Nós estamos falando então já desse acréscimo, desse crescimento de violência, para você entender, com 29 estados indianos, que têm a sua autonomia para decidir as suas questões religiosas, 5 já adotaram a chamada lei de anticonversão. E essa lei é o seguinte: qualquer um que deixar o hinduísmo pode ser legalmente coibido, pode ser legalmente oprimido para deixar o seu engano e voltar para o hinduísmo. E é óbvio que essa estatística pode e vai crescer muito nos próximos anos. É interessante que quando você fala, por exemplo, com alguém, um missionário que trabalhe naquelas terras, e eu tive bastante contato com gente trabalhando lá na Inglaterra, é um celeiro muito grande e forte de indianos, e eu ouvi isso já há muitos e muitos anos de muitas pessoas, que o problema lá não é dar as boas notícias do Evangelho, as boas notícias são recebidas, são aceitas, mas o problema é que Jesus é mais um Deus entre tantos os outros. O difícil então é alguém ficar somente com Jesus e abandonar Brahma, Shiva e todos os outros. Este é o drama. O problema é que neste cenário de provações, fica cada vez mais aquela interrogação: se eu receber esta mensagem, se eu me render a este Cristo, eu entro então na possibilidade de estar contra a sociedade, contra o governo, dentro daqueles estados principalmente, ser colocado para fora da minha família, e isso significa inclusive o drama entre marido e mulher, mãe e filhos. Eu li sobre um jovem, o seu nome é Neeraj. Neeraj, porque se converteu ao cristianismo, foi preso e foi dentro da prisão, espancado por vários dias. Um desses espancamentos durou 4 horas para que ele simplesmente negasse a sua fé. E Neeraj, depois de ser espancado por 4 horas, renegou a sua fé. Ele disse que não aguentava mais apanhar, não aguentava mais sofrer. E ele foi para o hinduísmo, consequentemente voltou ao hinduísmo, consequentemente ele foi solto da cadeia. Se você é daqueles que fala misericórdia, como um cara fez isso, se eu fosse você, eu pararia um pouquinho para repensar. Eu pararia um pouquinho para repensar. O fato é que de volta ao hinduísmo, ele não consegue também.
E ele volta então para o cristianismo, ou talvez o cristianismo nunca saiu dele, talvez isso foi uma declaração de lábios, como muitos fizeram durante os dramas com o Estado Islâmico. Gente que teve o seu filho ali para perder a cabeça, você fica com Cristo ou não? Ah, meu amigo, naquela hora você faz igual Davi, você se torna como um louco, você baba, você lambe, você faz qualquer coisa para salvar um filho ou uma filha que você possua. E ele voltou então em contato com agências cristãs, e essas agências abraçaram Neeraj junto com a sua esposa. Eles tiveram que fugir e abandonar tudo, abandonar família, abandonar sociedade, abandonar comunidade, abandonar emprego, abandonar a todos, e eles foram acolhidos pela missão Portas Abertas, que dá agora para ele o acolhimento, a comida, o pão nosso de cada dia e a esperança para continuar vivendo depois de ter perdido tudo. Li também esses dias sobre Mamita, uma mulher convertida há 4 anos por compartilhar a sua fé. A sua conversão a levou automaticamente a fazer aquilo que nós aprendemos nos evangelhos. Eu recebo e o que eu recebo eu transmito. Não importa se recebi só algo pequeno, eu já tenho capacidade de transmitir. E ela se recusou a se calar. E ela começou a pregar e a pregar e a pregar, e agora ela está sendo acusada formalmente por converter e induz ao cristianismo. E o seu relato é: eu não posso parar de pregar, eu não posso parar de dizer boas notícias. Entre estes nós temos pastores pedalando suas bicicletas, andando pelo país, plantando igrejas. Um pastor ficou orando numa cidade remota, ele disse: eu quero pregar aonde eu tenho certeza que ninguém pregou ainda, e ele saiu pelo interior até que ele achou uma localização, ele sentiu que era lá o lugar para ele pregar o evangelho, e tudo que ele tinha, gente, era literalmente, ele morava num cômodo, sem banheiro e com a bicicleta, era só, não tinha um móvel, a cama no chão, nada, gente, absolutamente nada. Esse eu vi não só os relatos, mas as fotos e todo o drama, terrível. Você imagina, sabe, alguém que mora só em 4 paredes, sendo que o teto não é bem teto? E ele disse que começou a orar por aquele vilarejo, dizendo: Senhor, já que o Senhor me trouxe para esse lugar, o que eu faço agora? E ele sentiu que ele não devia fazer nada enquanto ele não orasse bastante. Ele começou a orar, e ele subia nas regiões mais altas, levantava suas mãos e orava por aquele vilarejo. Depois de muito orar, teve um momento que ele se cansa, ele fala: caramba, Deus não falou nada ainda exatamente como é para fazer, mas já que eu vim, eu vou começar o trabalho, então eu vou armar uma reunião, eu vou produzir de alguma forma algo que possa chamar essas pessoas para vir para a minha reunião, para vir me ouvir. E ele saía convidando todo mundo daquele bairro: olha, eu vou falar aqui sobre um Deus, venham na minha reunião. E não vinha ninguém. Não ia ninguém. Você imagina que frustração você tendo deixado tudo, partido para um lugar, confiante que Deus te chamou, e chega lá, não tem uma simples alma para te ouvir. As almas estavam lá, mas não vinham para encontrá-lo. E ele fez isso 1, e fez isso 2, e fez isso 3, ele passou 4 meses convidando pessoas diariamente para ouvir sobre este Deus, e não veio uma alma viva. Nessa hora é a hora que você se sente ou em pecado, ou sem fé, ou sem estratégia, ou com alguma coisa. E ele continuou orando: Senhor, o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Senhor, o que eu faço? E aí finalmente Deus respondeu para ele. Às vezes Deus faz isso, né? Não responde quando a gente quer, né? Dá uma raiva danada. Os mais espirituais falam que não tem. Eu, como sou bem carnal, eu falo: fico com uma raiva danada. Quero matar Deus se eu pudesse. Fala: Senhor, me responda. E aí Deus fala com ele e fala: é para você falar para as crianças, não é para os adultos. E ele tendo aquele choque, então ele reformula a ideia: vou falar então da história de um Deus para as crianças. E sai de novo convidando todas as crianças. E fica morrendo de medo, não vai vir ninguém de novo. E naquele dia lota o lugar onde ele marcou, e vieram várias e várias crianças. E ele conta a história daquele Deus, do nosso Deus, de Jesus,
que sabe onde nós estamos mesmo quando estamos escondidos, Guilherme. Mesmo quando estamos escondidos, Ele sabe onde nós estamos. Como as crianças cantaram nessa manhã. E essas crianças receberam a Cristo. E essas crianças trouxeram seus pais. E naquela região foi plantada dezenas de igrejas, porque crianças receberam as boas novas. Porque crianças se tornaram discípulos de Jesus. Porque crianças sem muitas perguntas, sem muitas teologias, sem muito isso ou aquilo, simplesmente entenderam: Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. São muitos e muitos relatos, são muitas e muitas histórias. Mas eu quero que você veja o rosto agora de uma dessas. Para pelo menos ilustrar, quando eu falo do que vi. Escute isso. Apesar de eu ter perdido o meu marido e o meu filho, eu nunca pensei em deixar Jesus. Kusum, com apenas 28 anos, experimentou uma das maiores dores para uma mãe, a perda do seu filho. Ela foi abandonada e responsabilizada pela família pelo simples fato de crer em Jesus. Os meus familiares me acusaram de ser responsável pela morte do meu filhinho e pela morte do meu marido também. Então, eles me expulsaram da minha própria casa e eles diziam: você é responsável pela morte deles. Eles diziam que a minha fé em Cristo é um veneno e que se eu tivesse levado o meu filho para um templo hindu e adorado os deuses deles, ele ainda estaria vivo, que ele ainda estaria aqui. Além da solidão, a discriminação na Índia é uma difícil realidade com a qual os cristãos também precisam lidar. Em vilarejos pequenos e afastados, o sistema de castas é muito rígido e os cristãos são considerados o escalão mais baixo na sociedade. Realmente é muito difícil para uma mãe descobrir que, por causa da minha religião, pelo fato de eu ser cristã, o meu filho não poderia ser enterrado no cemitério local. Então eu tive que enterrá-lo fora da aldeia. No meio da minha dor, eu me lembrei da palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, foi aí que eu senti paz. Foi aí que eu não me senti sozinha. Eu nunca pensei que chegaria até aqui, mas o meu Deus me sustentou. Ele me fortaleceu de uma forma inimaginável. Pela fé em Cristo, sabemos que nada nos separará do amor de Deus e que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos descansar no Senhor. Mesmo com toda essa perseguição, com toda essa dor, eu decidi que eu não negaria a minha fé. Eu decidi que estaria firme no meu Deus, no meu Senhor, até a morte, sabendo que Ele não vai me abandonar. Porque ela não levou seu marido nem seus filhos para um sacerdote num templo hindu. Porque ela preferiu manter-se fiel à sua fé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo escreveu esse verso que parece ser um desabafo de suas lutas, juntamente com uma declaração de fé, de esperança e de senso profundo de missão. Fortalecendo a igreja de Corinto, ele deixou claro que na caminhada, sim, haveriam desafios, obstáculos, provações sempre recorrentes.
Ele entendia que a perseguição era parte da fé, não um evento isolado. Ele escreveu claramente para o seu filho na fé, Timóteo: de fato, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele ecoava as palavras de Jesus que disse: lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Jesus é um pouco mais radical ainda, se assim posso dizer. Ele não quer simplesmente, não fala somente que sejamos claros e conscientes de que perseguição existe, mas diz que perseguidores não são nossos inimigos declarados de morte que o diabo os carregue. Não, eles são recipientes das nossas orações. Ao ponto de Jesus dizer em um outro momento: vocês serão mais do que felizes quando forem perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. E num tom mais escatológico, Jesus também disse: eles os entregarão para serem perseguidos e condenarão à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Porque cristianismo não se cala diante da desgraça que vê. Cristianismo que se cala diante daquilo que vê nunca foi cristianismo. Cristianismo é oposição ao mal. Cristianismo é dar sabor a uma terra sem gosto. Cristianismo é luz diante de trevas. Cristianismo não é sonho da cidade inteira em nome de Cristo e essa cidade será de Jesus, porque isso não é nem história de carochinha, isso é história do diabo. Porque a perseguição, o sofrimento, as provações, em todos os 2000 anos de história cristã, foi o que trouxe o melhor de seres humanos e não o pior deles. Então Jesus tinha total clareza disso, de entender então, quando ele diz desse tom escatológico, que disse que essa perseguição ela tem que crescer. Ela tem que cada vez se espalhar mais pelo mundo para que então venha o fim. É interessante o crescimento dela com o fim. Dá a impressão que então vai tudo desabar para que venha o fim. E sim, vai tudo desabar de uma certa forma, mas nesse desabar, gente que não se rende a nenhuma oposição vai se levantar cada vez mais para dizer: eu não nego este Cristo, pois ele não me negou. Paulo, que escreveu então essas palavras, ele entendia bem de perseguição, pois ele foi um perseguidor, ele aprisionou homens e mulheres. Quando ele foi encontrado por Cristo, ele ouviu: Shaul, Shaul, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Ele entendeu então que na família da fé nós precisamos se preocupar não só com aqueles que estão próximos aos nossos olhos, mas distantes, e por isso que ele entrava em navios e viajava e ia atrás daqueles que precisavam ouvir boas notícias. Se ele fez como perseguidor, ele queria fazer como seguidor de Cristo. O Paulo que entendeu e deixou bem claro: olha, quando um membro sofre, todos sofrem com ele, independente de onde este esteja. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, no trecho que lemos, na conclusão dele, leia em casa, no capítulo 4, ele vai dizer: por isso, por esta consciência, porque sabemos que mesmo que somos abatidos, mesmo que somos perseguidos, nós não desanimamos. Ele escreve: não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, aleluia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os dramas que enfrentamos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que vemos, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não enxergamos, isso sim, bendito seja Deus, é eterno. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas jamais destruídos. Pois a igreja de Cristo viverá para sempre.
Neste domingo especial, eu também te convido a lembrar da liberdade que Ele tem nos concedido. Foi assim que iniciamos o nosso dia lá orando na intercessão. Lembremos e honremos a nossa liberdade vivendo um cristianismo autêntico, um cristianismo vivo, um cristianismo que aproveita esta dádiva da liberdade para crescermos em maturidade, e não um cristianismo diminuído, pequeno, ofuscado, tímido. Vivamos um cristianismo de impacto, de influência, sendo influenciadores e não catalisadores dos dramas da sociedade. Seja o escudo da fé a nossa proteção, seja a fé que nos mantém vivos e atentos ao nosso papel no planeta, enquanto Deus nos permitir viver. Eu sei que é difícil aproveitar a liberdade. Eu sei porque os dados nos mostram, como disse, que perseguição traz mais compromisso. Mas o meu implorar a Deus por mim e o meu encorajar a Deus a você é: Senhor, nos ajude a honrar a liberdade. Ajude-nos a ter esse sentimento de revolução interna pelo amor. Um desses irmãos que foram presos na Índia, eu li um relato que eu fiquei chocado. Ele falou assim: irmãos, parem de orar para eu sair da prisão. Ele foi preso porque era cristão. Parem de orar para eu sair da prisão. Orem para que Deus me dê força, porque eu não quero sair, porque tem muita gente aqui recebendo a Cristo. Eu preciso ficar preso, eu prefiro ficar preso para pregar boas novas. E a gente reclamando da falta da gasolina. E a gente vivendo um cristianismo cosmético. Ele é preocupado com tudo que represente o vinde a mim o meu reino, e seja feita a minha vontade. E quando der, e se der, e quando eu desejar, e se Deus me tocar, então eu farei algo dentro de uma sociedade de completa liberdade. Sim, irmãos, desfrutemos da liberdade, não sendo aquilo que a Bíblia nos fala tão enfaticamente: é melhor ser quente ou frio do que morno. Não seja um morno. Não tenha uma fé que não tenha influência, não tenha uma fé nominal ou dominical. Mornos não são benquistos. A impressão que o texto nos dá é que Deus tem misericórdia por frio, mas não tem muita simpatia pelo morno, porque o morno representa hipocrisia. Viva uma fé contagiante, aquela que te motiva a viver com significado além da conquista do pão. Livre-se de todos os seus traumas espirituais. Deus te chamou e me chamou para viver com fé. E fé mesmo quando tudo entra em colapso, mesmo quando não entendemos os porquês das nossas desilusões. Como nós ouvimos essa irmã dizer: quando eu ouvi que tudo coopera para o meu bem, nada mais se manteve no meu caminho. Honremos a liberdade que temos e lembremos dos nossos irmãos que sofrem um pouco mais do que a gente. Nós vamos nos colocar em pé nessa hora, e eu queria pedir, por favor, que viesse aqui o pastor Abner e a Elza. Peguem só o microfone onde quer que ele esteja. E eu queria pedir que o pastor Abner e a Elza orassem nesse momento. Um homem e uma mulher, simplesmente para representar a pluralidade. Eu queria pedir que o pastor Abner orasse e nos levasse em oração pelos homens. Amém. Pelos Amém. Meninos, e depois a Elza vai Amém. Orar pelas mulheres, pelas meninas. Para você ter mais um dado no coração de oração. Viúvas, enquanto aqui nós temos a VEM, viúvas em evangelização.
mulheres que se unem para dar suporte para aquelas que perderam seus maridos, mulheres que se unem para continuar o senso de missão. Uma viúva na Índia é como uma mulher amaldiçoada. Muitas delas rapam as suas cabeças, andam de branco por todos os seus dias, e elas são amaldiçoadas, porque cai sobre elas a culpa pelo qual o marido morreu. Consegue imaginar o drama de uma mulher dessa? De viúvas novas que perderam seus maridos. Então vamos fazer um clamor, e eu te peço ao Espírito que nos ajude a interceder como convém nesta hora. Primeiramente pelos homens, meninos, os jovens, e depois a irmã Elza vai orar pelas mulheres. Pastor. Amém. Temos 15 mil crianças, nosso projeto na Junta de Missões Mundiais, na Índia, alcançar 15 mil crianças pela pré-escola, o PEP, até 2020. A ideia é trabalhar na base de crianças de 4 a 6 anos, mudando a mentalidade dessas crianças, como esse pastor que foi para pregar para essas crianças. A gente acredita que isso vai mudar. Pode ser uma gota em meio a bilhões e milhões de pessoas que moram ali, mas é uma gota que vai fazer diferença. Temos 40 meninas que foram tiradas da prostituição, sendo cuidadas numa casa, até a formação delas nas universidades. São trabalhos que a gente tem feito. Estava na fronteira da Síria, quando um senhor de cadeira de rodas veio em minha direção, puxado por sua esposa, e ele segura a minha mão e fala: doutor, me ajuda a sonhar, me ajuda a sentir de novo, porque eu não sinto mais nada. Mataram meu filho, executaram meu filho, o Estado Islâmico, na minha frente, sequestraram a minha filha de 15 anos, devolveram ela grávida para um árabe. Você não tem noção o que isso representa. A mulher não é tocada no povo árabe, só por seu marido e por seu pai. E esse senhor me disse: me ajuda a sentir. Todos os dias à noite eu levanto e conto os meus filhos para ver se eles estão lá. De manhã eu chacoalho para ver se eles estão vivos. Me ajuda a sentir. Jesus é a esperança das nações. Esse homem orou comigo, aceitou Jesus, e no dia seguinte ele trouxe a família inteira, com um sorriso nos lábios. Isso não é técnica de psicologia, irmãos. Isso é Jesus entrando no coração. Uma senhora estava na sua casa, uma família abastada, uma casa enorme. Ela estava na cozinha com sua filha, o marido na sala com seu filho. O Estado Islâmico explodiu uma bomba na sala, pulverizou o corpo desse marido e desse filho. Essa senhora foge para o Líbano, com a roupa no corpo com que ela tinha. E comigo ela começa a chorar e ela diz: a minha única esperança era ser recebida pela mesquita daqui. E assim que eu cheguei, eu fui procurar o imã, que é o sacerdote da mesquita, e ele me disse: eu te ajudo, te dou $3.500, mas você tem que dormir comigo. Naquele momento a esperança dessa mulher, que era baseada no Islã, foi para o chão. E ela disse para mim: o que te traz aqui de tão longe? E eu pude ver em vocês algo que eu nunca vi antes. E aí eu quebrei os protocolos e eu falei: é Jesus que me traz aqui. E Ele me traz aqui porque você é especial, e porque Ele ama você, e Ele sabe da tua dor. Naquele momento essa mulher me disse: eu quero conhecer Jesus. E ela e a filha de 15 anos oraram comigo, recebendo o Senhor. Irmãos, Jesus está entrando nas nações, ainda nas perseguidas. Deus tem usado esse momento. Há um clamor no céu: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual é a sua resposta? Talvez você não possa ir fisicamente, mas você pode adotar esses países em oração. Ah, mas o que a minha oração faz? Estava no Trianon com um grupo de jovens, lendo a Bíblia e estudando a palavra.
um senhor se aproximou e perguntou: o que vocês estão fazendo? Eu falei: estudando a palavra. Posso ficar com vocês? Pode. No final demos as mãos e oramos o Pai Nosso. Irmãos, esse homem caiu endemoniado no meio do Trianon, na Avenida Paulista. Nós repreendemos, o diabo saiu. Você acredite se quiser. Levamos esse homem para a igreja, era domingo. Na segunda-feira esse homem me liga e diz: Abner, você está orando por mim? Eu disse: estou. Ele falou: então pare. Eu falei: por quê? Ele falou: sou pai de santo, estou aqui invocando as minhas entidades e elas não descem. Está tendo uma guerra na minha casa. Anjos de espadas desembainhadas estão impedindo que o reino que as minhas entidades se manifestem. Para de orar. Eu falei: você não tem ideia do quanto você acrescentou à minha fé. Irmãos, eu não tinha noção do que a minha oração poderia fazer, do que a nossa oração pode mover no reino dos céus. E nesse momento, se você clamar verdadeiramente, o Senhor irá mandar os seus anjos, porque eles são ministradores que abençoam aqueles que hão de herdar a salvação, para ministrar os nossos irmãos que estão nesses países perseguidos. Então eu te convido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom. E nós queremos orar pelos nossos irmãos perseguidos. Nós queremos orar por os homens e meninos que estão nessas nações, Senhor, e que não podem manifestar o teu nome, não pode falar do teu amor, e tem sido perseguido por esse amor. Nós pedimos, Deus de toda consolação, Pai de toda consolação, consola esses corações, abraça os seus filhos, Pai, abraça, torna a sua presença perceptível a eles, porque isso é o que nos faz caminhar. A tua presença e a percepção do seu amor e o teu abraço nos faz vencer barreiras que a gente jamais imaginou que poderia vencer, Senhor. Então, em nome de Jesus, entra com intervenção poderosa sobre esses nossos irmãos na Índia, em toda a janela 1040 que sofre por amor ao teu nome. Nós pedimos, Pai, a tua misericórdia. Espírito Santo, visita os teus filhos, acalma o coração deles, derrama do teu amor sobre eles, se manifesta de maneira poderosa na vida desses queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos louvar-te e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. E a tua palavra diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, aqui o Senhor está. Então é nessa comunidade, Pai, nesta manhã, que nós queremos pedir a tua intervenção sobre a Índia, Senhor, um país tão grande, tão enorme, Senhor, na qual ali tem mulheres, crianças, Deus, que são abusadas, que são largadas, que são desprezadas, rejeitadas, Deus, por causa de um sistema, Senhor, cultural, contextual. Mas pedimos ao Senhor, Deus, que resplandeça a tua luz nas trevas, Senhor, que todo mal caia, Deus, que os missionários que ali estão, Senhor, seja eles de qualquer nação, Estados Unidos, Europa, Deus, que eles possam ser reforçados, renovados, ó Deus, motivados, ó Deus, a cada dia pelo Senhor, para que eles possam, Deus, falar essa palavra que muda, que transforma, que cura, que liberta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos pelas crianças, Senhor, porque elas, Deus, quando elas recebem a tua palavra, elas são transformadas, elas são proclamadoras, Deus, dentro dos seus lares. Portanto, Deus, capacita, Deus, cura toda criança, Deus, que foi rejeitada, que foi, ó Deus, abusada sexualmente ou de outra maneira, Deus, pelos seus pais,
pais, pelos seus entes queridos ali, mas que elas possam, Deus, receber o bálsamo através desses missionários, através do próprio Cristo vivo que é o Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, transforma também a vida dessas mulheres viúvas que são rejeitadas, Deus, que são, ó Deus, abandonadas, Deus, que são desprezadas, Deus, que nesse caminho de desprezo elas possam encontrar o Senhor, ó Deus, a vida, o pão da vida, a esperança que veio do céu, ó Jesus. Em teu nome nós oramos aqui, em todo o Brasil, eu sei que está orando, Deus, que haja mudança, ó Deus, a partir das nossas orações, que nós possamos ver, ó Deus, nos céus essas orações respondidas e almas sejam libertas e salvas e transformadas pelo poder do teu santo nome, porque é só o teu nome que salva, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigado. Deus te abençoe. Pode levar o microfone. Aleluia, aleluia. O Senhor ouve as nossas orações. E que Deus nos mantenha com o coração engajados com o que Ele está fazendo no mundo. Entendendo que Ele nos chamou para falar a todas as nações.